Você já passou por um momento tão difícil que parecia não haver saída? Nós sabemos como é. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com desafios, encontrar sentido nos sofrimentos e transformar dor em esperança. Prepare-se para uma conversa super inspiradora, com muita poesia, como sempre, e reflexões que podem te ajudar a enfrentar as tempestades da vida com mais força e mais fé. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast A Voz das Letras, o seu espaço para explorar o poder das palavras e da poesia, das letras de música. Eu sou Eugênia Soares e comigo, como sempre, está a maravilhosa e talentosa Maria Tereza Moreira, MT Poesia. Aqui nós temos a nossa sala, a sua sala no Canadá, no Brasil, em Portugal, na Europa, no mundo. Sejam muito bem-vindos, e aqui é o local onde toda letra tem uma voz e toda voz merece ser ouvida. Então, dentro desse merecimento, oi, Tê, tudo bom? Como é que você tá, meu amor? Ai, tudo ótimo, graças a Deus. Sempre é uma alegria o dia que chega, o dia do nosso encontro. Eu fico ansiosa para compartilhar, para pensar junto, para ter esse momento de contemplação, porque a gente fala bastante, mas é um momento também de, apesar de que a gente fala muito interiormente, a gente está num silêncio, numa atenção, né? Num olhar atento. Então, eu acho que esse momentinho nosso aqui é uma preciosidade. Adorei que chegou o dia. Graças a Deus, é uma riqueza e é transformador para a gente, né? Exato. Mesmo, nós sabemos que é atemporal. Nosso podcast fica aqui gravado. E você que está aqui conosco na nossa sala, nós não somos rainha de conhecimentos, gurus de nada. A gente está aqui partilhando nossa vida, o nosso entendimento e muita coisa que a gente lê através dos livros, do que escrevemos, do que vamos escrever, do que vamos ouvir, né? Mas aqui a gente partilha muita coisa que é realmente que vem das sensações, do que da nossa experiência de vida. E muitas histórias legais estão por vir. E estão aqui, a gente partilha muita história interessante. Hoje, em especial, nós vamos tocar num tema como vocês viram aí no título, é bem simples, né? Mas tem tudo a ver com o que a gente tem visto nessas últimas semanas, do começo de 2025, né? Renascendo das cinzas, esperança em tempos de adversidade. Por quê? Porque, lógico, vocês devem ter entendido que tem uma ligação com o que está acontecendo lá em Los Angeles, na Califórnia também, né? Tantas outras coisas que talvez aí no Brasil não tenham sido divulgadas, mas eles tiveram um alerta de tsunami, tiveram. A gente teve aqui no norte, perto de San Diego e Vancouver, no Canadá, teve um terremoto no mar que jogou muita água, né? Quer dizer, tem muita coisa acontecendo bizarra, né? A natureza está aí. E uma vez eu ouvi um sacerdote, um padre, que ele falou alguma coisa, um negócio que ficou na minha cabeça, no meu coração muito interessante. Eu nem contei para Maria Tereza. Um quote, uma frasezinha que eu tenho assim, né? Ele explicou o seguinte: Deus, ele sempre perdoa, porque ele é misericórdia. O homem perdoa de vez em quando, né? A gente consegue perdoar e muitas vezes a gente não esquece, mas a gente perdoa. Agora, a natureza não perdoa, povo. Não perdoa, galera. Sabe? Não tem como. A natureza não perdoa, simplesmente acontece, né? E a T, ela escreveu um livro que eu já tenho que começar falando desse livro, que é assim um dos meus favoritos. Mostra aí, T. Olha, esse livro, gente, Poesias do Tempo da Criação, é assim absurdamente maravilhoso. Vocês precisam adquirir. A gente vai ter que dar um jeito de colocar um link aqui para eles adquirirem os seus É livros, Tê, verdade, por ainda não favor. trabalhei nisso, ainda não trabalhei nisso. Nós vamos fazer isso junto. Mas contatem a gente lá no Instagram.
Entra no A Voz das Letras, fala que você quer o livro e a gente dá um jeito de vender por enquanto. As coisas estão começando, então, um É passo isso aí. a gente consegue, né, Tê? E é isso, né? Então, Tê, Deus te abençoe por esse livro, minha Amém. querida amada, porque é lindo demais esse livro, né? Você quer dar um pontapé assim com a poesia, contar pra gente? Eu falo o que que você pensa aí, o que que você acha desse momento? Como é que você sentiu esse lance aí em Los Angeles? Como é que você porque é uma catástrofe tão grande de ver tanta gente sofrendo, perderam tudo, tem muitas vidas que foram que perderam também. Uma coisa que me chocou, que me entristeceu demais, né? O jeito que os bombeiros e que os primeiros socorristas lá, olha, gente, é incrível. O trabalho de socorrista aqui na América do Norte é absurdamente, é incrível, sabe? Mas, infelizmente, um governante que não valoriza, né? E que disse algumas coisas muito que não desnecessárias. Eu não vou nem falar, eu acho que não vale nem a pena falar o nome da criatura. Mas, olha, o que essas pessoas estão sofrendo chegando assim em locais onde eles combateram o fogo, quando eles retornam, eles entram naqueles locais, eles tentam tirar um pouquinho do que eles veem que está inteiro e deixam na porta, na frente das casas, entendeu? Agora, tem muita casa que é em região grande, que tem animais e tem a fauna ali. Então, sabe, ver bombeiro chorando por encontrar um monte de viadinho, por exemplo, que vem na direção deles pedindo água, a Ai, que dó. natureza, a natureza vindo até eles mais, sabe? Eles chegaram numa casa que tinha um monte de cabrinhas, de cabras, e as cabras vieram tudo assim pertinho deles, cabras, né, Oh, ovelha até. E chegaram perto deles, tudo cinza, o rostinho delas, elas sofridas, sabe? O olha. fogo não pegou nelas, mas elas sofreram, com certeza, com a falta de ar, o Olha. calor e a falta de água, de alimento. O ar para respirar. Nossa, o bombeiro chorava. Ele abraçou a cabra que veio em cima dele, sabe? E ele chorava por Ó, ver, sabe? Que pena que não deu para a gente salvar tantos outros, né? Animais, né? Animais domésticos que estavam lá. Olha, é muito, muito, muito triste de ver isso tudo acontecendo, né? demais, demais. E olha que eles. E estão acontecendo coisas assim no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil, Minas Gerais está em estado de alerta, está com lugares ali que numa situação horrível. Tivemos o ano passado o Rio Grande do Sul, né? Né? E No Brasil teve queimada, queimada seríssima. meu Deus, o que que foi aquele tempo? Mas ali também teve a mão do homem, né? Não foi só a natureza. Exato. Mas eu acho, eu acho que uma coisa, vou começar com um poema Hum. que eu acho que teria que ser a base do que a gente vai dessas questões, Uhum. dessa questão a natureza está gritando pelas consequência de tudo que a gente andou fazendo. Primeiro, porque a gente desconhecia. Eu acho assim, quando começou o grande desenvolvimento econômico, industrial, a gente não tinha noção dos efeitos que a gente ia deixar, né? Do quanto que a Terra ia sofrer com tudo isso. Eu acho que de início a gente não tinha. Mas, cada vez mais, os cientistas estão mostrando e a gente agora está sentindo na pele, não é só cientista falando. Nós estamos sentindo na pele os efeitos desse uso da terra como se ela fosse uma coisa que sem vida e que a gente pode sugar dela e que não vai ter fim, né? E vai estar lá para E sempre. que vai estar lá para sempre. Para as nossas gerações e para as outras gerações. E eu creio que a gente já está vivendo dentro desse global warming que a gente chama, aquecimento global, né? A nossa geração já está vivendo consequências e isso. de outras É. Aliás, eu recomendo a leitura da carta do Papa Laudato Si e Laudato Deo, as duas, porque é uma análise tão amorosa do que está acontecendo,
Hum, aponta caminhos possíveis e abre um olhar de esperança, hum, porque muito bem fundamentado e um olhar amoroso, não é um olhar nem derrotista. Eu ouvi um podcast essa semana que falava: a gente tem, como é que é? Não sei nem se eu vou poder agora conseguir reproduzir exatamente. A gente tem três é, respostas possíveis de inação, de não ação. Uma é negar. Não, não está acontecendo nada, não. Isso aí é mídia, isso aí é política, isso aí é, não sei, hum, né? Um é negar. A outra é ser exageradamente otimista. Não, nossa, os cientistas vão achar uma solução, a Terra vai conseguir, porque ela sempre consegue sobreviver, e eu não ajo porque, não, os cientistas vão conseguir, não sei. hum. E a terceira de um pessimismo. Não tem jeito, não tem saída, o negócio é a gente ficar aqui porque já destruiu tudo, não tem, não vai ter como reverter e tal. São três atitudes ruins que, no, que tiram a responsabilidade e a autonomia e a responsabilidade que a gente tem. Então, acho que a primeira coisa é a gente assumir que a gente pode ter uma mudança de vida que vai ter sim um impacto positivo no planeta. É uma gota d'água? Pode ser, mas é a minha gota e ela vai estar lá. Eu não vou faltar com a minha gota no oceano. É, é o plástico que eu vou diminuir o uso, é usar menos o meu carro para não poluir tanto, usar o menos possível, é, provocar mais as caronas solidárias, enfim, a gente, usar a escova de dente de bambu e não de plástico. São pequenas mudanças, mas que vão fazer diferença. E se cada um fizer essa pequena mudança, a grande mudança acontece. Se a gente for esperar que os governos façam, que as indústrias mudem, que a política econômica mundial mude, isso vai ter que acontecer. E vai ter gente que está trabalhando e que compete a essas pessoas trabalhar. Mas no meu círculo, eu vou fazer aquilo que eu posso. Né? Só que tem um outro lado, eu não quero te interromper no seu pensamento, que eu acredito que é muito importante que, se eu me sinto chamada a trabalhar numa política também, ou montar uma organização, Isso, uma fundação, vai à frente. Monte a sua comunidade. exato. Quanto mais comunidades produtivas, é como a Tê explicou, né? Nós temos três formas de atitudes que o ser humano pode fazer. E isso tudo aí faz parte da nossa rotina, né? Nós podemos ser proativos, nós podemos ser reativos e inativos, certo? Face a um problema, uma crise na sua vida, na minha vida, na vida de todo mundo, pessoal mesmo, você pode e deve, lógico que a melhor opção é ser proativo, ou seja, você já pensa antes, já planeja plano A, plano B para a crise, plano C às vezes, entendeu? E já chega, já começa a maquiná-la na sua cabeça, se isso acontecer, como que vai ser? Entendeu? Enquanto você procura aí o seu poema, Tê, eu posso até partilhar uma pequena história, entendeu? Que aconteceu recentemente comigo aqui. Eu tive um problema sério financeiro, muito sério no último mês, até acompanhou. E foi incrível o que aconteceu comigo. Então, eu tive que realmente me reavaliar. Mas eu tinha um plano A, um plano B, um plano C. O que aconteceu, o problema se intensificou por causa do tempo. Foi muito rápido e foi tipo de surpresa, né? Mas graças a Deus, porque eu tenho uma ótima conexão com Deus, eu tenho minhas irmãs, minha família, minhas pessoas que rezam por mim também. Eu tive a total consciência. Eu fiquei ansiosa, fiquei temerosa de enfrentar as situações, porque é algo muito difícil de enfrentar quando a língua do local onde você trabalha é a sua terceira língua, entendeu? Então, ufa, não foi fácil, mas eu consegui um vocabulário todo novo. E isso, para mim, foi uma vitória também, né? Demais. Então, mesmo que, sabe, a graça maior foi poder celebrar
um trabalho novo, né? Começar um trabalho novo com empresa e ter uma estabilidade, me reencontrar numa estabilidade, certo? Porque é difícil a gente passar por coisas assim. Imagina quem aí está no Brasil vivendo uma situação de miséria, de não ter o que colocar na mesa para comer. O desespero de um pai que chega na família, sabe? E vê a mulher e eles estão ali fazendo o milagre que eles podem, tirando deles. Eles não vão ter nem muita energia para o dia seguinte, porque os filhos precisam comer. Quantos de vocês aí não estão fazendo isso, né? E olha, eu admiro muito a força desses pais, porque eles não desistem, não pode desistir, não. Não pode É, desistir, tem que continuar, né? E procurar ajuda, acima é, de tudo, porque essa é uma natureza que a gente tem que cuidar muito, que é a natureza humana. E a nossa é, solidariedade brasileira, graças a Deus, é o que marca a nossa cultura. Nós somos um povo solidário, acolhedor, carinhoso, tementes a Deus, não, sabe? Não estou falando de religião, estou falando de fé, né? E um povo que sabe da preciosidade que é a riqueza da natureza no Brasil, da nossa natureza, né? Então, a natureza humana e a natureza também que está aí para a gente cuidar. e eu mudei o poema que eu ia Ótimo. ler. Eu vou ler o primeiro poema do livro que você falou, Poesia do Tempo da Criação, o primeirinho que eu abro com ele. Chama-se Laços. Há uma floresta em mim, densa, variada, iluminada, repleta de frutos e bichos, lindos, variados, férteis, e flores e rios e céu, vivos, coloridos, exuberantes, e pedras e montes e vales dentro de mim, bem, bem dentro. No centro de mim há um sacrário, sacratíssimo, onde sou plena, pura, toda eu. No eu sou, conectada a toda a floresta, toda flor, todo fruto, todo bicho, toda gente, todo o mundo. Laços lindos e fortes da criação que sou e somos, do mesmo amor. Eu penso que é essa a consciência que a gente precisa resgatar em nós, de que nós somos todos filhos do mesmo Criador, criação do mesmo Criador. Tanto nós quanto uma folhinha, uma formiguinha, a terra, cada grão de areia, o céu grandioso, cada constelação, todos nascidos do mesmo amor. Então, a gente precisa ter esse olhar de amor. E olha que eu falo muitas vezes que algumas pessoas que estão assim perto de mim, algumas eu clico melhor, a química é melhor, outras não, né? Sim, Amigos, meu Deus, que preciosidade é plantar, semear, plantar e colher um amigo, sabe? É uma plantação, né? é, A gente tem que ter um jardim de amigos, muito importante ter o jardim de amigos, né? de amor. Eu tenho uns amigos que eu plantei e que eram os amigos de aprontar, de fazer artes, né? Na minha juventude. Ah, É, tem isso. bem lógico, eu tenho amigos ainda hoje que são aqueles amigos que vão adorar fazer uma festa comigo, e tomar um vinho, né? Eu tenho amigos que são aqueles que vão me procurar e que vão ter uma conversa mais filosófica e que vão me cutucar um pouquinho mais interiormente, né? E que vai trazer essas reflexões. Eu tenho outros amigos que são extremamente aventureiros, viajantes, aqueles que, nossa, colocam a emoção até aqui. Aquele que já olha para você e você espirra e já está chorando, de tão emotivo que é. Eu tenho uma amiga assim, entendeu? Ai, meu Deus, eu tenho uma amiga do Brasil que muito preocupada com tudo. Se preocupa demais, sabe? Eu, lógico, não vou falar.
não vou falar, mas é tão legal ver e É, cultivar esse jardim de amigos, né? E de cultivar e entender e tentar fazer, como nesse seu poema, ficar em união, se respeitando, né? E respeitando o limite do outro, principalmente. Eu confesso para vocês que depois de quase 30 anos da minha vida morando aqui no Canadá, ano que vem, gente, daqui a 4 anos, eu vou ter mais tempo de vida no Canadá do que no Brasil. Isso me assusta. oh, Isso me assusta. Quer dizer, é algo assim muito interessante. Eu saí do Brasil, meu aniversário de 30 anos foi aqui, entendeu? ó, Então, ai, oi. Ah, nossa, isso é bem quebecoal o que eu falei para vocês. É, mas, sabe, fazer essa ligação de que quando eu saí do Brasil, uma das coisas que me atormentavam um pouco é que eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu adoro festa, eu tenho sempre tive e vou ter para sempre muitos amigos onde quer que eu faça, sabe? Eu saí para dar uma caminhada em Quebec outro dia, falando da linda Quebec, da natureza louca que a gente está tendo agora, que quase não tem neve em Quebec esse ano. que loucura. É um sinal incrível. E aqui para o sul, eu moro perto dos Estados Unidos, né? 5 horas daqui é Boston, 8 horas daqui de carro é New York. Então, eu posso descer um pouquinho, 1 hora daqui, 1 hora e meia daqui é a fronteira dos Estados Unidos, é Vermont. Então, gente, tá nevando em regiões dos Estados Unidos que nunca nevou, que era região assim, desértica, mas está nevando metros e metros e metros de neve. Então, a galera não sabe o que fazer. Então, o governo está tendo que ir lá também, tem esse lado que está acontecendo, entendeu? Que é o que nós chamamos de vortex polar. Semana que vem vai ter menos 21 graus aqui, entendeu? Isso não é nada. Quando eu cheguei aqui, olha, com a sensação da umidade, o vento, era a sensação térmica no corpo da gente era de menos 51, entendeu? Era muito frio. Não tem mais isso aqui. Já faz tempo que não tem. Olha, fazia alguns anos que a gente não chega no menos 30. Talvez esse ano aí, mas não teve mais. Por que que eu estou contando isso? Porque quando eu saí do Brasil, um dos meus maiores desafios aí no Brasil era entender, conseguir seguir na minha cabeça tanta coisa que acontecia. A gente é muito familiar, a gente agrega bem em família. Então, É, sabe, a gente se convida, vamos fazer um churrasco aqui, não sei o quê. inventa coisa de última hora. É, só que, para o meu gosto, muita coisa da minha vida pessoal, eu não gostaria de ser comentado com todo mundo da minha família. Isso é que eu aprecio muito aqui no Canadá. Certo? Hum, Que é o valor e a preservação do espaço físico da pessoa, da vida pessoal da pessoa. E, sabe, esse lance da fofoca no Brasil é muito sério, sabe? Ou até, muitas vezes, o que se fala é de uma pessoa que pode marcar o meio ambiente pessoal dela, não é ter. Então, eu estava pensando, daqui a pouco você vai ler um poema que eu gostei muito quando você leu para mim aí antes, né? Que é o da Seca. ah, Ele mexe um pouquinho, sabe, nisso. E eu gostaria de contar para vocês que um dos marcos na minha vida, quando eu passo por momentos difíceis, e não é porque eu moro aqui que a gente não vive coisas difíceis. Acabei de falar que eu vivi uma coisa muito difícil, né? Tem muitos desafios aqui, morando no exterior, sabe? Então, a solidão muitas vezes bate. É, sabe, desafios físicos de encontrar médico aqui tá muito difícil. A gente não tem médico no Canadá. Tem uma medicina gratuita, entre aspas, porque a gente paga imposto, né? Mas você chega no hospital, numa clínica, você não vai pagar uma consulta médica. Isso é muito legal. É o SUS do Brasil, né? sim, Com um nome legal. Mas, gente, eu acho que no Brasil, até o SUS eu vou ter mais segurança do que a medicina uau, de Quebec, na província de Quebec. Está muito séria a crise na saúde aqui. nossa, que Falando, duro. é verdade. Eu vou para o Brasil e me trato aí porque é muito melhor. Eu às vezes Olha, não confio muito que se o médico está me dizendo alguma coisa, porque ele sabe o que está acontecendo, né? Mas isso é um parênteses triste. E como que eu convivo com essas experiências, né? E uma
das dicas que eu gostaria de dar para vocês hoje, que a gente vai falar mais sobre ele, e porque é realmente um grande psiquiatra e que marca a vida de tanta gente, que é o Viktor Frankl, né? Uhum. Eu tenho um livro dele só em inglês e em francês, em português eu não tenho, vê se pode. Então, eu tenho, eu acho que é descobrindo um senso na vida, ou buscando a procura um senso na vida. Eu estou traduzindo do inglês ao francês, nem sei como é que fala em português o nome dele, Não o me, título do livro, né? eu não me lembro É como é que Buscando um Sentido para a Vida, tá? Do busca. Viktor Frankl. É o mais famoso, é onde que ele fala sobre a logoterapia, que é o tratamento que ele criou, né? E olha, é, ele fala muito das etapas que o ser humano tem, dos nossos temperamentos, da personalidade e tal, como que a gente lida com isso tudo, mas principalmente quando a gente está passando num momento muito doído, muito difícil, como que a gente consegue converter essa dor, né? E ele dá assim, ele fala de coisas incríveis. Vocês têm que ler o livro, eu não vou ficar lendo para vocês, né? Mas ele fala dos superpoderes que o ser humano tem também, né? A gente tem etapas como a etapa do amor, a etapa que a gente está ali envolvido em todas as situações, em tudo que a gente faz na vida, né? E tem a etapa do sofrimento também, do sucesso, tal, do amor, do sucesso, mas tem a etapa do sofrimento. E como que a gente lida com o sofrimento, né? Se você está no hospital e está ouvindo a gente, como que você lida? Se você é uma mãe que acabou, por exemplo, de receber um diagnóstico de uma doença e você tem criança, você está desesperada porque você não sabe como que você vai lidar com isso. Procure ajuda. Procure. Nós estamos aqui, né? Procure ajuda mesmo. E tanta gente que precisa, os pais, os homens que estão aí, sabe, passando por problemas seríssimos, né? Gente que tem muita tentação aí, tem gente que está sendo muito tentada para sair de um casamento e para ir para outra coisa, sabe? Acabar com uma família, isso gera um sofrimento terrível. Ou uma família que foi destruída, que os filhos estão sofrendo, pessoas que perderam tudo, sabe? Um empresário que trabalhou a vida dele inteirinho, vendo a empresa dele cair por terra e ele tendo que mandar a gente para fora. Isso é uma dor absurda, entendeu? É uma responsabilidade que a gente toma assim, né? Que é dolorido, né? E com esses superpoderes, eu vou só falar assim uma coisa bem legal, né? O Viktor Frankl, ele acredita que isso tudo transcende a compreensão do intelectual e se manifesta na realização de um propósito muito maior. Esse é o nosso superpoder, é transcender essa compreensão intelectual que a gente busca tanto de algo difícil e converter tudo isso numa manifestação da realização do propósito maior, né? Que é buscar um objetivo, que ser proativo, de tentar achar uma solução, sabe? Se mexer ali naquele momento, não só na reação, né? E ele Uhum. argumenta que a gente pode sim encontrar um sentido ao criar algo significativo, né? Aham. Vivenciando o amor, né? Ou adotar uma atitude positiva diante de um sofrimento, assim, inevitável, né? Uhum. Não tem como. Você perde um filho, perder um filho, perder dois filhos, é muito dolorido, entendeu? É, e é uma dor, é inevitável sofrer, Exato. mas ter uma postura positiva e transcender e encontrar ressignificar essa dor, sabe? Eu tenho um exemplo lindo, maravilhoso na minha família disso. E essencialmente, né, a logoterapia, ela sugere que que a vida tem esse significado único para cada pessoa. E cabe a nós descobrir esse significado único, né, ao longo das nossas experiências de vida, né? E eu falei desse exemplo que eu tenho na minha família, sabe? É exatamente isso. Eu tenho o exemplo concreto e
Essa pessoa nunca fez a logoterapia. E acho que nem sei se leu esse livro, mas é uma experiência concreta de que realmente é a prova desse superpoder humano, É possível, né? né? E quando Existe. a gente não consegue entender, conceber o que está acontecendo, por exemplo, nesse fogaréu que está acontecendo aí nos Estados Unidos, né? Ter Uhum. natureza. E sabe, tem muito post que é fake, que acontece, porque gente, eu trabalho com isso também, sabe? Com a inteligência artificial é muito fácil você produzir, e reproduzir vídeos assim, infelizmente, né? Porque vão estar carregando palavras invisíveis, que dá para fazer um traço de quem não partilha, para no futuro levar a outras mensagens, né? Ou pedir dinheiro para quem, sabe? É sério. Então, dentro disso tudo, como que a gente se preserva? E como que a gente não se deixa influenciar só por conta da mídia social ou do que os nossos chats aí, principalmente no Brasil, o WhatsApp está divulgando, o que as pessoas estão partilhando lá dentro também, sabe? Como que a gente se preserva para poder ressignificar? O poder da música é incrível. As frequências neurais são importantíssimas. O que que você está escutando ultimamente? Eu ia falar isso, as artes em geral, elas mantêm a nossa consciência, Exato, o nosso olhar alerta. Então, usar muito das artes, tomar cuidado com o que se escuta, com o que se assiste, exato. é, porque isso tudo pode estreitar nosso horizonte ou pode ampliar. Exato. E, infelizmente, eu sou uma pessoa que não tem partido político, tá? Aí no Brasil, principalmente, porque eu nem me sinto tanto no direito, porque eu não estou aí vivendo a situação de todo mundo já há muitos anos, né? Eu vejo, eu tenho as minhas concepções, minhas ideias aqui no Canadá agora, né? E existe um problema, não estou falando do que existe agora, sempre aconteceu no Brasil, sabe? No templo do militarismo, da ditadura, usava-se o futebol, lembra? Para cegar as Desviar. pessoas, para desviar a atenção do que estava acontecendo. Se usava outras coisas também, né? E o que acontece há muito tempo no Brasil é uma manipulação também através da música, das frequências. A neurociência existe há muitos anos, gente. No marketing, vocês sempre ouviram falar nas benditas mensagens subliminares, sabe? E existe uma frequência de 440 Hz, se eu não me engano, que ela é extrema, ela faz mal pra gente, literalmente. Sabe aqueles apitos de cachorro que o cachorro não gosta? Algumas frequências nos atingem, assim, no nosso emocional, no nosso físico. Nós temos reações a essas frequências. E a gente tem que levar a sério isso, né? E olha, todo mundo tem acesso à internet hoje em dia. Faça uma pequena pesquisa aí sobre frequências neurais, as que são boas e as que não são boas. Tem muita música hoje no Brasil aí que está sendo lançada que é fantástica, uma nova geração de escritores, de poetas e que usam a música de forma boa, sabe? E tem outras que realmente você começa a escutar, sabe quando você fica já depressivo, que você já não, ai, que você já não tá lá, Irritado, fica causa irritado. irritação. Às vezes você nem nota no momento, você vai notar mais tarde. Por quê? Porque a frequência, o tom que foi utilizado em alguns instrumentos, em alguns. Gente, até na bateria, vocês sabem que a bateria existe uma afinação. Um ritmo que foi feito de alguma forma, ele gera uma frequência que afeta a nossa sensibilidade, entendeu? E o jeito que a gente vai reagir ou vai confrontar momentos na nossa vida. Então, no trabalho, em tudo que a gente faz, como que a gente não está mais dormindo, a nossa ansiedade, como é que está, a falta de atenção, né? Eu, literalmente, eu tenho um déficit de atenção, sabe? Eu sou muito aberta a falar isso. Como é que fala no Brasil as letrinhas? Aqui é TDAH, como é que fala? Não Não sei. sei como é que fala em português. Entendeu? E para mim, eu uso muito as frequências neurais para me ajudar a concentrar. Quando eu vou trabalhar, eu vou ler, sabe? Me ajuda a me concentrar, né? E
que você acha disso tudo? Porque eu acabei de... Desculpa, né? Eu sei que Uma você... reviravolta assim, no assunto, mas que Nossa está tudo Senhora! dentro. Mas que É. está tudo dentro. Eu acho que tem tudo a ver com as questões assim, de como a gente vai lidar nesses momentos difíceis que a gente atravessa. Exato. Eu atravessei. Bom, acho que a gente tem um monte de momentos difíceis. O que eu quero compartilhar e que tem a ver com o poema que eu vou ler foi o momento do meu climatério. Não tem como eu explicar o difícil que foi. E isso já é uma coisa para a gente se pensar, porque às vezes olhar de fora, a gente não avalia o tamanho da dor ou do problema ou do desafio que a pessoa está passando. Pode não ter tido um incêndio que a pessoa perdeu tudo, mas pode ter um outro problema, porque a questão é como a gente sente e como a gente lida com a situação. Porque uma pessoa pode perder tudo e ter uma garra tão grande que aquilo não a derruba. Ela sente, ela fica aquele momento assim, pasma, mas já vai, já pega, já inventa, já sai, já, né? E outras coisas podem derrubar muito, uma coisa que não aparenta tanto, pode derrubar bastante uma outra pessoa, porque um ponto fraco dela, né? Ou a mesma pessoa que enfrenta bem um fogo e outra coisa derruba. Então, não existe uma coisa assim, um padrão do que causa sofrimento do que não causa. Na minha vida, o momento do climatério que se juntou com a questão das mudanças que foram ficando frequentes demais, a gente estava mudando com muita frequência, inclusive de país e tudo, e os filhos que não foram os filhos que saíram, era eu que saía e deixava os filhos. Também isso foi um negócio difícil para eu trabalhar. O fato de eu nunca ter trabalhado fora, eu comecei a achar que qual o sentido? Então, e agora? E agora? Os filhos não estão, o marido vai aposentar e eu estou aqui, que eu sou? Quem sou eu? E isso tudo com os hormônios, tudo fazendo assim, fazendo sentir tudo isso 300 vezes mais do que racionalmente eu poderia ter passado se não fossem os hormônios, né? Enfim, eu tive um momento assim de vazio, de sensações muito difíceis de lidar, de não entender direito que é esse momento, o que é para eu fazer, enfim. E esse poema fala sobre isso. Então, assim, o como que é importante a gente buscar as maneiras de não deixar isso dominar a gente, passar. Acho que a gente tem que passar o sofrimento, a gente tem que encarar, não pode fingir que não está acontecendo. Tinha uma pessoa na minha família que, não, isso não é nada, bola para frente e tal. Não, a gente tem que dar nome às coisas, a gente tem que entender o que a gente está sentindo, encarar o que a gente está sentindo para poder lidar com o que a gente está Dá sentindo. o direito E de a viver. poesia, oi? Dá o direito de viver aquele momento, sabe? Exato, isso é importantíssimo. Sabe que E a poesia. Ah, o que não desculpa. desculpa eu te cortei, porque você estava falando e veio assim na cabeça uma imagem, né? O que nos faz tropeçar na vida não é uma pedra grande, são as pequenas. Porque a pequena eu não vou ver, ou eu não vou dar valor. Aí eu É, tropeço. Eu é tenho que isso, prestar atenção onde eu boto meu pezinho, né? E o climatério traz essas pedrinhas dos hormônios, essas mudanças que a gente não sabe o que estão acontecendo e que afetam a gente na nossa vida até profissional, sabe? A gente exato. relacionamentos, mas eu vou te deixar ler teu poema. Antes de eu ler o poema, eu só queria falar, olha, a poesia, o escrever, foi uma maneira que também me ajudou, não a única, mas foi uma maneira que me ajudou muito a pensar o que eu estava sentindo, entender o que eu estava sentindo, e não entender com a cabeça, mas entender no sentido de, ah, essa inquietação minha é isso, é essa, identificando os sentimentos, né?
Então, esse poema fala sobre isso, chama-se Seca. Hoje estou seca. Busco no fundo do poço palavras, sentimentos, emoções, transbordamentos, mas só encontro secura, estranha e preocupante. Sinto sim algo, mas nem sei bem o que. Zona cinza, descolorida, sem contornos, porque há dias assim, onde temos que viver e ponto. Hoje é dia limite. Recém me dou conta. Início de divisão que desejei tanto, mas também temi por tanto tempo. Desejo congelar o tempo e também fast forward it, correr com ele para frente. Desejo de estar em muitos lugares no mesmo momento inteiramente. Sou tão pequena. E o que encontro no fundo do poço não é secura, afinal. São lutas e medos, expectativas e temores, amores e dores, misturados, intrincados, sem cabeça. Sentirá o mesmo o bebê prestes a nascer? Misto de ansiedade por viver e desejo de ficar? Ímpeto de lançar-se, impulso de abrigar-se? Momento solidão. Curto esse segundo, saboreio lentamente, enquanto sã e salva escrevo meu coração, clareio a visão do porvir, do sentir, do hoje de mim. Não, é muito profundo esse poema, sabe? Me faz refletir muito. 50 tons de menopausa. Seca, né? É tão interessante porque nas suas palavras, quando a gente escuta, você estava passando por essas securas, se questionando que secura é essa, né? Aqui no inglês a gente fala nesting, certo? É um momento que, para mim, é o que eu estou começando a viver um pouquinho. É muito dolorido para uma mãe, né? Ainda mais uma mãe brasileira que adora beijar, abraçar, que pega, que agarra, sabe? Porque brasileiro é assim, né? Graças a Deus. Então, é difícil demais a gente passar menos tempo com os nossos filhos, ajudá-los e guiá-los e dar conselhos e mostrar os caminhos, mas as decisões, as opções eles procuram, eles que colocam as cartas dos baralhos deles agora e eles escolhem. Então, ajudar nas decisões, né? E mesmo não estando perto o tempo todo. Né? O sentindo de vez em quando a tristeza de ser aquela mãe que, mãe, tô com uma fome de comer isso, vem aí, vem aqui só para comer e sai correndo, sabe? Mas é legal também, porque faz parte, né? A memória afetiva e emocional tá ali, na comida da mãe. Ah, eu acho isso ótimo também. Não reclamo, mas dói um pouquinho de partir, né? Aham. E são essas separações que vêm devagarinho, essas pedrinhas, né? E eu tenho umas dicas legais, né? Lógico, todos os livros da T. é, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esperança também, sobre, sabe, como achar esperança diante de situações difíceis. Olha, lógico, tenho o Viktor Frankl, que eu falei para vocês como livro. Eu tenho dois outros livros que eu queria partilhar com vocês, que são fantásticos, né? Um eu falei no outro podcast, na live da semana passada, que é o livro do Padre Adriano Zandoná. Aconselho demais vocês a lerem, é fantástico, que é Conquistando a Liberdade Interior. É um livro maravilhoso, maravilhoso, e vale muito a pena. Ele traz a gente, sabe, a buscar raízes e a buscar curas de tudo que está lá dentro, né? E que nós temos esse poder de ressignificar e de entender o que precisa. Nós somos seres únicos, não vamos ser igual ao outro, como que funcionou para o outro, não, sou eu, mas eu preciso
ter essa proatividade de buscar soluções. Às vezes nos livros estão aí. E conhecendo a T como eu conheço, escrevendo também, faz muito bem. Hoje eu estava comentando algo com ela, ela falou, por que que você não escreve isso? Eu falei, mas por que que eu não escrevo isso? É verdade, né? Eu vou esperar, eu vou Nossa, esperar, vai ser muito legal. Eu vai gostei da ser ideia. legal mesmo. E tem o outro que eu aconselho demais, que é do Márcio Mendes, da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, e todo ilustrado pelo Dave Santana. Gente, esse livro é absurdamente maravilhoso, tá? É Entre Perigos e Descobertas. Parece um livro de adolescente ou para criança, que é também, sabe, que um pai pode ler, uma mãe pode ler para o seu filho, mas, gente, as ilustrações que o David Santana faz, eu vou mostrar para vocês. Eu, né, eu sou designer também. Olha isso. Lindo, 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 É lindo, maravilhoso. E a lindo mesmo. história que está aqui, eu comecei lendo para os meus filhos, e foi uma aventura, porque meus filhos não falam português. Então eu ia Ah, lendo, eu ia contemplando e entrando numa história. É uma história, uma fantasia, sabe? E eu ia lendo, aí eu ia traduzindo para eles, né, em inglês, e eu tinha que voltar e falar: peraí, não estou acreditando que ele escreveu isso. Aquilo lá mexia comigo tanto, e meus filhos queriam saber o que estava acontecendo mais pra frente, né? Eles eram pequenos. Mas é um livro sensacional, sabe? Desse guri que sai numa aventura e ele vai enfrentando os medos dele. Ele tinha muitos medos e se confrontava com as inseguranças dele. Que livro é esse aqui? Esse livro, para mim, olha. E eu me sentia. Sabe quando você faz votos interiores, que você, não consigo fazer isso, não, eu sou muito segura, eu sou introspecta. Se dê a chance de não ser insegura ou inseguro, sabe? A gente pode fazer tudo se tem fé e deixa aquele fazer por nós também, né? Então a gente faz o que nós devemos que fazer, né? Minha mãe sempre falava aquele bom ditado brasileiro: faz por ti, que te ajudarei. É isso. Sabe? Mas a gente tem que tomar as iniciativas e começar buscando livros como esses aqui para ler, gente. Sabe? Eu tenho certeza que tem vários outros, né, que eu poderia ler, acho né? que as pessoas podem até deixar nos comentários Isso, ótimo, sugestões de livros. Que exato. livro você recomenda? A gente pode até depois ser motivo de outras conversas, noutros dias, não é? Lá no Instagram, da Voz das Letras, nós temos escritores lá que nos seguem. Eu acho isso demais, fantástico. E eu estou descobrindo cada livro sensacional. Tem livro que fala de política, tem livro que fala sabe, de outras coisas. Por ser uma pessoa católica e por buscar esse tipo de literatura, né, não estou aqui obrigando você a ser assim, mas são livros que não importa a sua religião, a sua fé, são livros transformadores, entendeu? E que te dão uma luz no final do túnel. Vou falar os melhores aqui, os livros da T. Vou falar, esse livro da T, que eu tenho digital, versão digital dele. Gente, é assim, incrível. Porque quando você lê, se você se joga lá dentro daquela leitura, você vê com outros olhos o que está acontecendo, sabe? Nada fica chato, nada fica. Não, é o que você quer com aquela leitura, né? E se é uma história ou não. Às vezes, eu posso ler um livro em 2 dias, porque eu não consigo largar, né? Aham, é. Por exemplo, os livros do Amir Klink, os novos que a filha dele está passando por aventuras como ele, né? Então, está sendo bem Ainda não interessante. li. Esses eu estou Eu tenho, esperando. eu tenho dele, O 100 mas Dias a entre o filha Céu e não. Mar é meu favorito, Amir Klink, Ah, né? Um navegador brasileiro, não sei se vocês conhecem, mas olha, leiam esse livro para vocês é, entenderem o que esse homem passou e o que ele vive até hoje, falando aí pelo Brasil. Não sei se ele ainda dá palestra, né? Mas é incrível, né? é. E estão aí umas dicas que eu vou passando para vocês, lógico, vai estar tudo aí, os nomes na nossa descrição do vídeo para vocês, né, Isso mesmo. poderem encontrar. Os da Canção Nova, cançãonova.com, galera. Entra lá na lojinha deles, porque É, vocês vão ver assim
muito livro bom, né? E os livros da É T. isso. Esse livro da Então, eu tenho um poeminha para falar, Oba. desse meu mesmo, que é a gente olhar a natureza. Esse poema eu escrevi aqui nesse lugar, Olha. olhando a minha janela que fica de cá. Eu estava escrevendo, apoiando numa bancada que eu tenho aqui, olhando aqui a janela que fica para cá. E observando, no passar dos meses, uma trepadeira. Eu moro num sítio, né? E aqui a parte é uma região, é uma APA, é uma região de proteção ambiental, Ah, uma área de proteção ambiental. Então a gente tem a parte que a gente mora aqui, mas a partir aqui de trás de onde eu fico é mata. hum. É mata, é lindo, com todos os bichos de mata, é lindo. E eu ficava observando, faz 4 anos que a gente está aqui, agora é 4 anos e meio. Aliás, já está indo para 5 anos, na verdade. Mas eu fiquei observando, no passar do tempo, essa trepadeira aqui na frente, que subia nas árvores e tal. E olhando a natureza, a gente aprende sobre a gente, porque nós somos natureza, né? Então, esse poema eu escrevi sobre a trepadeira, mas é sobre a gente. Veja se você repara qual é a ligação. Você que vai fazer a ligação aí, você que está assistindo. Estações. Era um galho seco, mas não desistiu. Seguiu agarradinho, sol após sol, confiante, paciente e indesistível, até chegarem as chuvas, plenas, abundantes, encharquentas. Descortinou-se, encheu-se de folhas lindas, expôs 1000 flores amarelas, atraiu abelhas e colibris, 1000 cores de borboletas, abraçou toda a árvore, expandiu seu cheiro, enfeitou o meu olhar. O que revelará o outono? Ai, é maravilhoso, maravilhoso. Ai, eu acho que com esse poema a gente pode, sabe, deixar tudo isso cair. E eu peço para vocês deixarem o like aqui no nosso podcast. Não se esquecerem de deixarem os comentários também, né? Contem pra gente aí o que que aconteceu, né? E o que está acontecendo. Sinceramente, isso aqui é um local livre, né? Todos, eu peço muito respeito na hora de ler É os só comentários, respeito, isso mesmo. né? E com muita, muita gentileza um com o outro. É, Isso aqui é um espaço de gentileza. E, sabe, deixem os comentários de vocês e contem a história, se vocês quiserem. Tá aí o local. Escreve, escreve, deixa aí, faz uma experiência. Não precisa ser muito, às vezes 3 linhas vai fazer diferença na vida de outra pessoa que vai ler, não importa quando. A beleza do YouTube é isso. Isso tudo que a gente está falando, talvez daqui a 5 anos você vai estar assistindo, vai estar ajudando você. E é por isso que a gente está fazendo isso. É por isso. Porque a gente sabe do efeito que isso pode trazer para alguém. Comece a escrever, né? Comece a contar para o outro o que acontece com você e o outro vai te dizer: por que que você não escreve isso? Não é? isso, isso aí. É muito, 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 muito gratificante. E é de uma alegria incrível, incrível para mim, para Maria Tereza também, para ter, saber como vocês estão. Então, nos contem, né? E o que vocês estão achando também daqui Uhum. do podcast, do que a gente está partilhando, né? Semana que vem vai ter mais coisa, com certeza. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras, né? Fiquem atentos lá no nosso Instagram e também aqui na nossa comunidade. Não sei se vocês sabem que a gente tem um menuzinho ali no nosso canal e tem podcast e tem também comunidade. Vai lá no comunidade. Eu não sei se aparece em português. Eu acho que aparece em português aí para vocês no YouTube, né?
E vai lá, na parte de comunidade, é como um mini blog. Então, eu vou estar anunciando algumas coisas, eu vou deixando algumas dicas lá também. Se inscreva no canal e coloca o sininho, gente, que está lá, toca nele, deixa ele todo cheinho lá, vocês vão saber e vão receber o que a gente vai estar dando de indicação para vocês, né? Em breve a gente vai ter autores. Em fevereiro nós estamos com uma programação muito bonita. Eu vou ter uma pessoa muito querida e que faz uma diferença gigante na minha vida e na vida de tantas mães, de avós, de madrinhas e de muitos pais no mundo inteiro, né? Fundou um grande movimento no Brasil inteiro, vai estar aqui com a gente. Já escreveu livros e esses livros aí mudam a vida de muita gente no mundo inteiro diariamente. Então é isso. Não vou falar quem é ainda. Segredo. É isso não, não fale não, porque tem que deixar o Deixar. suspense. Sabe que acabei de ter uma ideia. Quem quiser saber quem é essa pessoa, eu vou deixar um pequeno formulário lá na comunidade ali. Se inscreve, manda para mim o seu nome, seu sobrenome, seu e-mail, que eu vou começar a contar coisinhas para vocês só por e-mail. Eu não vou colocar no Stories, eu não vou colocar na mídia social, WhatsApp, Deus me livre, vai ser por e-mail, tá bom? Por quê? Porque e-mail eu não preciso de algoritmo nenhum. Eu mando, você recebe. E você vai ter notícias fresquinhas, tá legal? E é assim, né? E quando a T lançar livro novo, porque eu sei que ela tem 1 milhão de coisas escritas aí que a gente pode lançar. O que eu comecei a escrever quando a gente lançar, e olha, Deus, ele colocou uns projetos para a gente para o futuro, reunindo outros escritores, que, gente, vai ser muito massa, vai ser muito legal. E eu tô super animada. Nossa, eu sou velha, né? Falei massa. É isso. Meu beijo, meu abraço, Tê. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você, querida. Obrigada a cada um que está acompanhando. Amém. Muito obrigada. É uma delícia ter essa troca. Que bom que você partilha essa sua arte maravilhosa, que é curativa para tantas pessoas. Para mim, nem se fala, né? Quando você declama, e hoje essas poesias foram muito especiais, né? Muito obrigada, querida. É uma alegria ter esse espaço para compartilhar e fazer esses poemas voarem. Isso. Então, vamos pedir para as pessoas serem proativas, né? Se prepararem para o que está vindo aí para frente, também com espírito alegre, né? E sabendo que se está difícil hoje, é só uma fase, vai passar, procura ajuda e você vai conseguir sair dessa, tá bom? Use seu superpoder. A gente tem um superpoder que vai até ali. Depois dali, ó, a gente pede para Deus fazer um milagre. O milagre acontece, entendeu? Vai lá. Se você perdeu alguém que você ama e você não sabe como é que você vai viver sem essa pessoa, tem jeito, calma, respira, sabe? Vai levar um tempinho, mas procura as pessoas, procure ajuda, vai fazer terapia também, vai te ajudar, né? E siga caminhando todo dia. A gente está aqui para transmitir o som das letras, o som das emoções, dar voz a tudo isso, né? Então, estou aqui à disposição também, né? Nós estamos aqui à disposição. Deixa nos comentários, fala com a gente entra em contato sim com você, tá? Sejam bem alegres hoje, tenham um super dia abençoadíssimo, um final de semana que está chegando, afinal amanhã já vai ser sexta-feira, né? Então, divirtam-se com juízo, mas divirtam-se, tá? Um beijo, um abraço. Até semana que vem, pessoal. Tchau. Até.